Quando você dá aula numa escola, o lado bom disso é, como você falou, o certo. Né? É aquele valor certo, fixo, que o brasileiro adora, né? Sim. É um pouco daquilo É mais fácil de eu não trabalhar gosto, não. da certeza. na contabilidade. Então, o brasileiro, no geral. Mas o que acontece com isso? Você, ao mesmo tempo, você também cria um teto. Uhum. Você cria um teto com aquilo. E muitos professores ficam satisfeitos em ficar tocando nesse teto. O que eu quero dizer com isso? Se você ganha ali 30 a 40 reais a hora-aula, que eu imagino que seja a média de hora-aula das escolas privadas, Até 40 reais aí. A média, por aí, até 40 reais. você não vai conseguir ganhar. Aí vamos fazer uma conta básica aqui, né? Você que está aí, eu não vou te falar exatamente o meu salário, mas vamos lá. Eu recebo entre 30 a 40 reais a hora-aula, depende da escola que eu trabalho, sendo que eu vou receber mais se eu trabalhar mais. Então, se eu trabalhar aí 5 horas por dia, todos Hora os de aula dada, né, Diego? Isso, hora de aula dada. Isso é importante Se eu falar trabalhar também. 5 horas por dia todos os dias, eu vou receber esse montante, 30 vezes a quantidade de horas. Acontece que eu tenho um limite de horas no meu dia que eu posso dar. Então eu não consigo escalonar esse ganho. Esse ganho é limitado. É fixo, tem uma certa previsibilidade, o que é bom, protege de crise, mas ele não é escalonável. Quando você dá aula de personal, ele é escalonável. Por quê? Principalmente quando você empreende, porque você não precisa dar aula para um cara. Eu dou uma aula de natação de personal. Eu não dou aula para uma pessoa, eu dou aula para 2 irmãos. E essa aula para 2 irmãos poderia ser para 3 pessoas, 3 amigos, 4 amigos, 5 amigos. Sim. Eu posso filmar minha aula e vender a minha aula para 200 pessoas. E aí eu já não preciso cobrar tão caro dele, porque vai ser para muita gente. É um pouco do que seu pai faz. Sim, tem Quando turmas, né? Seu Turmas, pai abre uma turma, né? Então, Sim. assim, ele recebe um pouquinho de cada aluno, junto. O conteúdo que ele escalonou. daria para uma única pessoa, ele divide para uma turma. Eu e fiz recebe muito mais. isso. Ele Eu fiz fez muito a hora isso. dele valer mais, em vez de tentar caber mais horas no mesmo Mas dia. aí entra o fato de que, assim, você tem que ter muito aluno. Sim, Você vai ter que ter aluno. Sim. Então, meu pai tá no mercado aí há 40 anos. sim. Então, meu pai abre a turma do meu pai é lotada com fila de espera. Então, mas o interessante Entendeu? disso, cara, é você ter noção de que você pode trabalhar individualmente, oferecer esse serviço e até cobrar mais por ele ser um serviço exclusivo. Sim. Ou você pode falar assim, cara, eu quero ganhar mais abrindo para mais pessoas e cobrando um valor menor, né? Deixando mais acessível ao público. Sim. As duas maneiras funcionam. A maneira com que você vende isso é que faz toda a diferença. Tem uma forma agora que tá muito na moda e eu acho muito legal. A Lua, minha namorada, sigam também @yoga da Lua. Hoje é o dia Dia do do jabá. jabá, Pedro. vai. Hoje é o dia do jabá e Mulher é o dia seguinte, cuti-cuti, né? Ninguém paga nada pra É gente. mãe, né? mas olha só, eu Mãe. falei da minha mãe, se eu não falar da mulher, Não, pô, meu Pedro irmão. hoje tá cuti-cuti, Ninguém- velho. Já fez o ninguém jabá pagou familiar nada. inteiro Não, aqui. então, ó. hoje é o dia, meu dia, vai. Vamos lá. Hoje tem. Hoje é o dia do ninguém jabá dorme familiar. Hoje ninguém dorme de calça jeans. Não, desculpa. Fala. Ah, Vai nessa. Boa. A gente. Não, ó, @yoga da Lua. E ela tem essa ideia que é muito legal, que é o crowdfunding. sim. Que é o seguinte: o pessoal, o professor ele tem aquele valor mínimo, né? Eu acho que funciona assim, me corrija se eu estiver errado. Tem errado. aquele valor mínimo, continuando, foco. E as pessoas escolhem, né, o valor que elas podem ajudar, e aí a união das pessoas ali Faz a vai força. poder. Capitão Isso, Planeta. Capitão Planeta. Essa era a minha referência, não era? Coração. Aí as pessoas Somos se mais velhos, juntam. filho. Pois é. Pô, mas eu via. Capitão Planeta? Você vi, via eu a acho que você terceira acabei de falar reprise, coração. cara. Não, você falou depois que a gente falou. Mas a primeira referência foi o açúcar. Tempero e tudo que é de bom. Tá, desculpa. Vai. Não, mas é isso, assim, é uma ideia muito legal. E pra quem trabalha com um público reduzido, Mas com uma pouca pergunta gente, sobre é isso. maneiro. Eu não sei a que pé está o crowdfunding da Lua, mas você acha que isso parte para além dos amigos e conhecidos? Eu acho Porque que é um da esquema nossa... meio que de doação, não é? Não, você é preço sugerido. Pode ser por preço aberto, Aham. mas eu acho que também acontece muito preço sugerido. 3 exemplos de preço. Um Entendi. valor mínimo, que é o valor que você... É só para sustentar aquilo ali. Como, por exemplo, a gente aqui no podcast. A gente tem aqui um gasto mínimo para manter o programa, supondo de, pô, sei lá, R$500 por mês. Sim. Uhum.
Aí o pessoal que assiste a gente, eu não tô dando exemplo, é só dando exemplo mesmo. Mas se quiser dar R$500 por mês, também não digo não. O pessoal se Pra junta, cada um, eles fazem a Não, conta. pra cada um de nós três. Isso. Aí seria assim, pra gente só manter o programa, eu precisaria de pelo menos R$10 de cada pessoa que ouve. Uhum. Então cada um daria R$10. Só que se a pessoa quiser ajudar um pouco mais, Ela com pode. 15, ela paga Mas não tem o aquela galera podcast. que não vê nada? Não, Que não com- paga nada? Não, tô pensando, com 15 ela frequenta, ela consome, da mesma forma quem paga 10, só que ela com mais 5 ela vai ajudar também no nosso almoço. Entendi. Mas, assim, a minha pergunta é: o cara que. Não tem aquele cara que vê e não paga nada? Tipo o cara que tá vendo nosso vídeo e não deu um curtir? Eu não sei, eu acho que não, porque assim, eu acho que é meio com um acordo, ó. Minha aula é isso. A aula só abre se O alguém... mínimo é Entendi. tanto e tal. Acontece muito isso com restaurante, né, que não aceita 10%, já viu? Não. Acontece bastante. Agora, esses restaurantes Não mais aceita modernos. não, né? Que deixa opcional Não é que não claro, aceita, é assim, opcional né? aberto, não é tipo assim. Sim. Porque nos Parte Estados de Unidos. você Sim. deixar os 10%. Nos Estados Unidos não é nem 10% só, né? Gorjeta, né? É aberto. Não, você tem 10, 20 e 25%, 10, 15 e 20%, assim, você tem 3 valores. Uhum. E normalmente você dá o valor do meio. Cara, mas lá é cultural deixar uma gorjeta. Não, Mas vamos a lá. gorjeta. tudo que você Mas não é faz. qualquer gorjeta. Não é qualquer gorjeta. Você tem um valor mínimo, né? Que o pessoal. Se você não quiser dar nada, ok. Não Sim. é obrigatório. Vocês Mas são tem babaca. valor É mal sugerido. visto. É mal visto, tem valor sugerido. E eles dão normalmente 3 valores sugeridos. Sim. Eu acho que essa é a ideia do crowdfunding e que é uma opção para quem trabalha. Aí você falou de, mais com ela deu uma amigo. escalonada. Ela conseguiu dar uma escalonada nos ganhos dela, porque ela tá fazendo Sim. o mesmo produto ser exibido por um número ilimitado de Na pessoas. verdade, o que acontece? Você consegue criar uma base que vai te ajudar. Porque quando você tem um aluno pagando todo o seu salário, Uhum. pagando tudo aquilo ali, esse aluno, se de repente tiver algum problema e parar, você perde aquilo tudo também. Sim. Mas se você divide aquele valor, que é o valor que você almeja ali, divide por todo mundo, quando um sai, os outros vão acabar compensando ele. Então, acontece disso. Pô, aquele saiu, os outros compensam o valor. Sim. Mais ou menos essa é a ideia. Então, você pergunta assim, mas pô, funciona só com amigo, né? Com coisa assim, mais próximo. Mas eu acho que é para público pequeno. E quando a gente está falando de público pequeno na nossa profissão, a gente cria um vínculo mais... a gente sempre tenta ser profissional, mas tem um vínculo mais pessoal também. Mas, gente, olha só. Agora, pegando esse gancho que você falou, Uhum. a gente pode refletir aqui sobre se o profissional de educação física está sabendo usufruir das redes sociais. Eu acho que o período de pandemia agora foi um bom período para testar isso. Porque muitos profissionais começaram a dar aula de personal online. Alguns ainda fazem hoje, porque, né, a quarentena Não acabou. não acabou, mas acabou, enfim, fica naquele negócio de vai e volta, muitas coisas já estão voltando, Sim. outras ainda estão travadas, né? Enfim, tem gente que está optando ainda por ficar em casa e está fazendo esse método. Então, assim, eu acho que quem não tinha vínculo com rede social meio que foi forçado a isso, né? E se Sim. não entrou ainda, vai começar a ficar cada vez mais difícil, porque, né? Sim, A gente está cada vez mais virtual, cara, em relação a tudo. Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, dá até para a gente usar como exemplo, cara. Somos 3 profissionais de educação física utilizando de redes sociais para chegar até um assunto, né? E, pô, obviamente a gente está aqui debatendo sobre tudo, mas a gente continua com a nossa parte profissional Com externa, certeza. que continua Eu ativa, acho, enfim. cara. E a gente faz divulgação disso através disso aqui. Aqui a gente expõe as nossas ideias, É isso. né? A gente tem outros projetos que no futuro vão aparecer E damos também. espaço para você também, Claro. também comentar e se divulgar.